E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa é a nossa 11ª aula de Química. A gente vai falar sobre radioatividade, tipos de radiação, usos da radiação, tempo de meia-vida, fissão e fusão nuclear e mais alguns detalhes que eu vou comentar durante a aula, tá? Então, bora começar falando sobre radiação, né? Será que toda radiação é ruim? Porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente ouve a palavra radiação é que se trata de uma coisa ruim, né? Por exemplo, teve um acidente com radiação, tá? Então as pessoas acabam associando a palavra radiação com coisas maléficas, né? Então, por exemplo, a luz é uma radiação, né? É uma onda eletromagnética que é uma radiação. Você diria que a luz é ruim? Bom, depende, né? Claro que se a gente estiver falando de luz ultravioleta, é uma radiação ruim. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, da luz que a gente tem nas lâmpadas, por exemplo, ou nos celulares, não é uma coisa ruim, né? É uma coisa que não vai nos trazer mal de forma alguma, né? Aparelhos de tomografia ou de raio-x, quem já fez exames de tomografia ou já fez raio-x, né? Acho que todo mundo já fez. Esses aparelhos contêm muita radiação e muita radiação perigosa, tá? A tomografia é pior ainda, tá? Os exames de tomografia eles envolvem uma radiação, acho que de 2 vezes mais do que os raios-x, né? Aqueles exames de raio-x, né? Acontece que se a gente não fizer isso com frequência, não vai oferecer risco para a gente, né? Afinal, é uma coisa que a gente se expõe pouco tempo. Tá? Então, também não vai fazer muito mal para a gente se a gente não ficar se expondo muito. Tanto que profissionais dessas áreas, né, de raio-x, trabalham, acho que 20 anos, né, em média, porque eles acabam se expondo muito, né, a esses tipos de radiação. É por isso que quando você vai fazer raio-x, exames de raio-x, o radiologista ele fica naquela câmara lá protegido. Né? Não é porque aquela radiação ela é perigosa para você. Ele fica lá porque ele está muito exposto há muito tempo, tá? Então por isso que ele tem que ficar protegido. Outro detalhe, os celulares emitem radiação, né? Como? As ondas de rádio, né? Antigamente os celulares eles tinham aquela antena, né? Enorme, aqueles tijolos, né? Atualmente não tem mais, mas essas antenas elas são internas, né? E essas antenas emitem ondas de rádio para fazer as comunicações, né? E essas ondas de rádio são radiação, tá? Então, nem toda radiação, gente, é ruim. A gente vai falar sobre as radiações prejudiciais, vamos falar também de alguns efeitos, tá? Mas tenha em mente que nem toda radiação é ruim, ok? Então vamos introduzir essa parte de radioatividade e vamos começar falando sobre Marie Curie, né? A única ganhadora de 2 prêmios Nobel dentro da área de ciências exatas, né? Um prêmio Nobel em física e outro em química, eu falei dela na primeira aula. Ela descobriu 2 elementos radioativos, que foram o polônio e o rádio, né? E vamos também falar sobre Ernest Rutherford, que foi o realizador desse experimento que eu deixei aí na tela para vocês, tá? Primeiro, a gente tem que destacar esses 2 cientistas no estudo de radioatividade, porque foram eles que ajudaram a introduzir conhecimentos que a gente tem hoje sobre essa ciência, né? Mas a gente também não pode esquecer de outros cientistas que tiveram muitas contribuições para os estudos da radioatividade, como Röntgen e o Henri Becquerel, tá? Mas a gente não vai comentar muito deles aqui agora não, tá? Então vamos falar sobre esse experimento aí, né? O experimento que o Ernest Rutherford fez. O que ele fez? Ele pegou uma substância radioativa, né? Polônio, que foi a Marie Curie que descobriu, e colocou dentro de uma câmara de chumbo, né? Primeiro, por que ele colocou isso dentro de uma câmara de chumbo? Porque o chumbo ele barra a radiação perigosa, né? A radiação perigosa ela não consegue ultrapassar concretos e paredes de chumbo, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então ele colocou um pouquinho de polônio dentro de uma câmara de chumbo, né? E ele percebeu que parte da radiação emitida por essa amostra de polônio
era desviada no sentido positivo de um campo eletromagnético. Parte dessa radiação era desviada no sentido negativo desse campo magnético. E parte dessa radiação ela não desviava, ela passava reto, tá? Como vocês podem ver aí. Tá? A radiação que desviava para o sentido positivo era a radiação beta. Tá? A radiação que desviava no sentido negativo era a radiação alfa. E a radiação que desviava no sentido, aliás, em sentido nenhum, é a radiação gama. Tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui nessa parte. Alfa e beta são partículas, tá? São partículas. Gama é uma onda, tá? Nunca diga que gama é uma partícula, tá? Gama não é uma partícula, gama é uma onda, ok? Então, os raios alfa, eles devem ter carga positiva, né? Por quê? Porque eles foram atraídos para o lado negativo do campo magnético, enquanto os raios beta foram atraídos para o lado positivo do campo magnético. Então, eles devem ter carga negativa. Tá? Negativo atrai positivo, positivo atrai negativo. Já os raios gama não devem ter carga nenhuma. Afinal, eles passaram reto, né? Eles não sofreram nenhum desvio ao longo dessa trajetória dessa radiação liberada pela amostra radioativa de polônio. Então, vamos falar sobre algumas proteções contra alguns tipos de radiação, né? Começando pelas partículas alfa, né? Ou os raios alfa. Essas partículas, essa radiação, ela é a menos prejudicial, por quê? Porque se você olhar no desenho, você vai ver que elas não conseguem ultrapassar uma simples folha de papel ou uma roupa de calor, por exemplo, que é uma roupa fina. Né? As partículas alfa elas não conseguem atravessar esses elementos. Agora, se a gente estiver falando de partículas beta, as partículas beta elas já são um pouco mais penetrantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas já conseguem ultrapassar tanto a folha de papel quanto uma roupa fina de calor. Se você tiver com uma roupa de frio, as partículas beta já não vão conseguir ultrapassar essa barreira. Ou pedaços de madeira também as partículas beta não conseguem ultrapassar. Se a gente estiver falando de radiação gama, e se você olhar aqui no desenho, Uzberg Salvador está chamando aqui de partículas gama, né, enquanto aqui ele fala raios gama, né, ou seja, meio que uma contradição, né, porque gama não é uma partícula, como eu já havia falado. Né? Gama é o pior tipo de radiação. Por quê? Porque essa onda, essa radiação, ela consegue ultrapassar praticamente qualquer barreira. Tá? E isso inclui tanto a folha de papel, quanto a roupa de calor, quanto pedaços de madeira, quanto roupas de frio. E a nossa pele também entra nisso. Ou seja, ondas gama, elas conseguem atravessar nosso corpo. Tá? De tão penetrante que essas ondas são, elas conseguem atravessar nossas moléculas, né? E causar sérios danos. Então, essa radiação é o pior tipo de radiação que a gente pode trabalhar, tá? Perceba que a radiação gama, ela só não consegue atravessar paredes de concreto ou chumbo, como eu já havia falado antes. Tá? Então, tenha em mente que gama é a pior radiação que existe. Tá? É a pior radiação que existe, porque ela tem uma alta energia. Tá? Isso implica em ela ter um baixo comprimento de onda. Se você olhar aí no desenho, ó, você vai ver que as partículas alfa, né, elas têm uma onda aqui, ó, com um certo comprimento de onda relativamente alto. Né? Ó, isso aqui é o comprimento de onda. Tá? Se você nunca estudou física na parte de ondulatória, eu sugiro você dar uma pesquisada sobre isso, tá? É uma coisa bem simples, não é uma coisa muito complicada, tá? Mas repare que aí a onda alfa, da radiação alfa, ela tem um comprimento de onda relativamente alto. Isso quer dizer que ela tem pouca energia. Se você olhar para a partícula beta, você já vai ver que ela tem um comprimento de onda um pouco menor, né? Isso implica em dizer que ela tem pouco mais de energia. Já as ondas gama, elas têm um minúsculo comprimento de onda.
tá? E isso implica em ela ter muita energia e ser cada vez mais penetrante. E é por isso que ela é tão prejudicial à nossa saúde, né? Porque se ela tem muita energia e ela entra em contato com as nossas moléculas, ela acaba destruindo algumas moléculas, incluindo moléculas do DNA, e é por isso que ela pode causar, aliás, ela vai causar mutação gênica, tá? E a gente vai ver isso em alguns momentos durante essa aula, tá? E vocês vão ver que isso é uma coisa muito séria, tá? Então vamos falar sobre representações dessas radiações, né? Começando pela radiação alfa. A radiação alfa, ela tem uma representação comum, né? Que a gente vai ver que é essa aqui, ó. É alfa, um 4 em cima e um 2 embaixo. Esse 2 tá com mais aí na frente, mas não precisava ter, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que a partícula alfa, a radiação alfa, ela tem uma massa 4. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre massa atômica e número atômico? Número atômico é o número de prótons, né? Se a gente olhar, o 4 é a massa atômica da partícula alfa, tá? Enquanto o 2 é o número atômico da partícula alfa. Ou seja, quer dizer que a partícula alfa tem 2 prótons e tem uma massa 4. Se você lembrar da primeira aula, você vai ver que a massa de um determinado elemento é determinada pelo número de prótons e o número de nêutrons. Ou seja, se você somar tanto o número de nêutrons com o número de prótons, você tem a massa total do elemento. A mesma coisa serve para essa partícula aqui. Tá? Então, se você reparar, aqui ele está falando, ó, constituição. A constituição da partícula alfa é de 2 prótons e 2 nêutrons, que dá uma massa 4, né? É por isso que você tem massa atômica aqui, ó, 4. E um 2 aqui embaixo, que é o número de prótons, tá? Repare que alguns livros colocam que a partícula alfa tem uma constituição de núcleo de hélio. Por quê? Porque o núcleo do hélio, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que ele tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, tá? Então a partícula alfa é como se fosse um átomo de hélio, só que sem elétrons, tá? Detalhe, sem elétrons. Como não tem elétrons nessa partícula, e ela tem 2 prótons, que são cargas positivas, eu posso dizer que a carga da partícula alfa é 2 positivo, né? Afinal, são 2 partículas positivas, que são os prótons, sem nenhuma partícula negativa, que seriam, nesse caso aí, os elétrons, né? Então, a carga da partícula alfa é positiva, tá? E a massa, como a gente já comentou, é 4. A velocidade com que essa partícula, essa onda, ela vai se propagar nos meios em geral, ela corresponde a 10% da velocidade da luz. É uma velocidade muito alta, tá? É uma velocidade muito alta. Embora seja só 10% da velocidade da luz, é uma velocidade estratosfericamente alta, tá? Já o poder de penetração dessa partícula é muito baixo. Por quê? Porque imagina só que você tenha lá, vamos supor a sua pele, né? Sua pele tem várias moléculas lá, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Vamos supor que isso aqui sejam moléculas, né? Da sua pele, tá? E aí, venha uma partícula alfa aqui, né? Vou desenhar aqui, ó, 2 prótons em vermelho, né? Vou desenhar 2 nêutrons em azul, tá? Vamos supor que essa coisinha aqui, ó, seja uma partícula alfa e que isso aqui queira penetrar a sua pele. Ou uma folha de papel, como a gente viu, né? Aí ela vai tentar vir aqui, ó. Que é onde tem uma brechinha ali para ela passar. Só que ela não vai conseguir passar. Por quê? Porque olha o tamanho da partícula alfa, né, gente? A partícula alfa ela é relativamente grande, né? Para ela passar nesses espaços. Então, ela não consegue penetrar muito. Ela até penetra algumas moléculas, assim, em algumas situações, mas é bem difícil, tá? Ela não consegue ultrapassar espaços muito pequenos
porque ela é relativamente grande, tá? Então a gente fala que o poder de penetração dela é muito baixo, tá? Outra coisa que não está aí nessa tabela, que eu vou comentar com vocês, é que o poder de ionização da partícula alfa é muito alto. Por quê? Porque imagina só, a partícula alfa ela tem uma velocidade muito grande. Tá? Então, quando ela se choca com moléculas que estão, por exemplo, no ar, ela meio que acaba empurrando os elétrons dessas moléculas. E esses elétrons saem dessas moléculas e vão para outros lugares, né? Ou seja, você acabou ionizando uma molécula que está na atmosfera, que está no ar. Tá? Por quê? Exatamente porque a partícula alfa ela é muito grande e ela tem uma velocidade relativamente grande para empurrar elétrons durante um choque, né, para fora de uma certa molécula qualquer que esteja livre no ar. Tá? Então, a partícula alfa ela tem um poder de ionização muito grande. Tá? Agora vamos falar da partícula beta. Olha para a partícula beta. Você vai ver que ela tem um menos aqui embaixo. Né? Geralmente aqui embaixo tem o quê? O número de prótons, né? Pois é, aí não está o número de prótons. Na verdade, esse menos aí está indicando que essa partícula ela se assemelha a um elétron. Olha aqui ó, a constituição. Elétron. Lembra que eu falei que o elétron tem massa desprezível? Por que tem um zero aqui em cima da representação da partícula beta? Porque a partícula beta é um elétron. Né? É praticamente um elétron. A gente vai tratar ela como um elétron. Por quê? Porque ela tem massa, a mesma massa do elétron, que é desprezível, e tem a mesma carga do elétron, que é menos 1. Tá? Agora, olha só. A velocidade da partícula beta é 90% da velocidade da luz. Ou seja, 9 vezes mais a velocidade da partícula alfa. Tá? Então, essa partícula tem uma velocidade muito alta. Tá? E aí a gente fala que o poder de penetração dessa partícula é médio moderado. Né? Por quê? Porque você concorda comigo que o elétron é só um pontinho? Vamos supor que o elétron seja só um pontinho? Vamos imaginar a mesma situação lá das nossas moléculas, né? Vamos supor que aqui sejam algumas moléculas do nosso corpo. Tá? Vamos supor que isso aqui sejam moléculas. O elétron ele vai querer penetrar e ele vai querer penetrar por aqui, ó. E ele é pequenininho. Ele vai conseguir, com um certo grau, penetrar algumas moléculas. Tá? Então ele tem um poder de penetração aí moderado. Tá? Não quer dizer que ele vai conseguir penetrar tudo que ele vê pela frente, mas ele consegue penetrar algumas coisas. Tá? Agora, se a gente fizer o mesmo pensamento lá que eu falei da ionização, né? A partícula beta ela é muito pequena, tá? Então ela tem pouco choque com as moléculas que estão no ar. Então, consequentemente, ela não ioniza muito as moléculas que estão no ar. Né? Ou seja, ela não tem um poder muito grande de empurrar elétrons que estão em moléculas. Tá? E, consequentemente, ela não consegue ionizar essas moléculas. Tá? Então, o poder de ionização da partícula beta é muito baixo. Tá? Vamos falar agora das ondas gama, né? Da radiação gama. Perceba que a radiação gama, a representação dela, é 0 em cima e 0 embaixo. Isso quer dizer o quê? O 0 em cima quer dizer que a onda gama não tem massa, e o 0 embaixo quer dizer que a onda gama não tem carga. A carga e a massa são zero, tá? Por isso que onda gama não é uma partícula. Por isso que onda gama é uma onda, tá? É apenas uma onda. E aqui está falando constituição, onda eletromagnética de alta energia, como a gente já falou, tá? E a velocidade da onda gama? A velocidade da onda gama é praticamente igual à velocidade da luz, tá? E por ser uma onda, ela tem um poder de penetração muito alto. Gente, a onda gama ela consegue se propagar praticamente em qualquer meio. Então vamos supor que você tenha as suas moléculas lá bonitinhas na sua pele e elas estejam assim, tá? Gente, moléculas são constituições de átomos. E átomos, vamos supor, eu vou tentar reproduzir um desenho aqui, ó. Vamos supor que eu pegue um átomo que esteja aqui e eu faço um zoom dele, né?
eu vou ver algo mais ou menos assim, né? O núcleo lá do átomo, né? Com os prótons, os nêutrons, né? A eletrosfera aqui em volta, né? Com aquelas camadas, né? Isso aqui são camadas eletrônicas, né? Camadas onde os átomos, os elétrons se encontram. E aí, como a onda eletromagnética não tem um tamanho como o tamanho de uma partícula, como alfa e beta, ela consegue ultrapassar esses espaços aqui, ó, que estão nos átomos, né? Ela consegue ultrapassar a eletrosfera dos átomos, tá? Então o poder de penetração dela é muito alto, tá? E é por isso que ela é tão perigosa assim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Bom, a gente vai falar sobre isótopos, né? Uma coisa que eu não falei nas primeiras aulas, né? Mas eu deixei propositalmente para falar agora, porque é um momento oportuno, né? É um momento que vocês vão utilizar isótopos de alguma forma aproveitável, tá? Então, o que são isótopos, né? Às vezes vocês vão ouvir falar nessa palavra, mas vocês não vão entender o que ela significa, tá? Então, o que significa isótopo, né? Gente, isótopo são elementos de mesmo número de prótons, tá? E se eles têm o mesmo número de prótons, como a gente viu lá na primeira aula sobre tabela periódica, elementos com o mesmo número de prótons representam o mesmo elemento químico. Tá, então olha só, o carbono. O carbono, ele existe na forma de dois isótopos. Na verdade, devem ter mais, né? Pelo que eu me lembro. Mas esses são os dois mais importantes. Ele existe na forma de carbono 14 e de carbono 12, tá? O carbono 12 é o carbono mais estável que existe, tá? Então ele vai ser encontrado em grande proporção em praticamente tudo, tá? Já o carbono 14, tá? Você vê que ele tem uma massa 2 unidades maior, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem 2 nêutrons a mais no núcleo dele. E isso faz com que haja uma certa desestabilização no núcleo e faz com que ele seja um elemento mais radioativo, ou seja, ele vai acabar emitindo radiação de alguma forma. Tá? Mas repare, os dois têm o mesmo número de prótons, têm o mesmo número atômico, que é 6. Tá? Ou seja, se trata exatamente do mesmo elemento. A diferença é que um tem massa 14 e o outro tem massa 12. Tá? O urânio, a mesma coisa. O urânio existe na forma de 3 isótopos, que a gente fala isótopos 238, isótopo 235 e isótopo 234. Tá? Mas os três têm o mesmo número de prótons, que é 92. Tá? Um exemplo que eu não coloquei aqui, que eu vou deixar para vocês pesquisarem, são os isótopos do hidrogênio. Tá? Os isótopos do hidrogênio são o próprio hidrogênio, o deutério e o trítio. Tá? O que diferencia eles? O número de massa. Né? Enquanto um não tem nenhum nêutron no seu núcleo, que é o hidrogênio, o deutério tem um nêutron no núcleo e massa 2, e o trítio tem 2 nêutrons no seu núcleo e massa 3. Tá? Eu não vou deixar aí para vocês, eu vou deixar para que vocês pesquisem isso, tá? Porque não é muito importante para a gente. Tá? Então vamos falar sobre leis de radioatividade. Né? A primeira lei que a gente vai tratar é da emissão de partículas alfa. Né? Bom, ela é bem fácil, ela é bem simples. Olha só, vamos supor que eu tenho um elemento aqui, ó, como o plutônio. Tá? O plutônio ele tem massa 239 e tem número de prótons, ou número atômico, né, 94. Acontece que o plutônio ele emite partícula alfa, ele emite radiação alfa. Né? Quando ele faz isso, ele forma um novo elemento, que é o urânio 235. Tá? Repare que aquela regra que a gente fala, né, em balanceamento, que o número de mols que tem de um elemento de um lado tem que ser igual ao número de mols que tem do mesmo elemento do outro lado da reação. Repare que para cá, para essa situação, não serve. Por quê? Porque de um lado você tem um elemento e do outro você tem outro elemento. Tá? Então, olha a diferença. Aqui você tem plutônio e aqui você tem urânio. São dois elementos diferentes. Tá? Mas
A regra de que tudo que tem de um lado tem do outro também se mantém, só que de uma outra forma. Olha só, a massa que eu tenho do lado esquerdo tem que ser igual à massa que eu tenho do lado direito. Olha só, 239 tem que ser igual a 4 mais 235. E 94 tem que ser igual a 2 mais 92. Tá? Repare que isso não mudou. Tá? A massa se manteve igual e o número atômico, o número de prótons, também se manteve igual. Tá? É importante que você preste atenção nisso. Então, o que está acontecendo aqui? Né? O plutônio ele emite naturalmente partículas alfa, e quando isso acontece, ele se transforma em um outro elemento que é o urânio. Tá? Resumidamente, é isso. Agora, vamos tratar das partículas beta. Né? Bom, pela segunda lei, a emissão de partículas beta ela vai nos dizer o seguinte. Vamos supor que eu tenha um átomo de trítio aqui, que é um hidrogênio com massa 3, né? E vamos supor que naturalmente ele emita partículas beta. Tá? Acontece que quando um elemento faz emissão de partículas beta, um nêutron dele vai se decompor em próton. Tá? O que quer dizer isso? Olha só o que aconteceu. Ó. O hidrogênio, né, o trítio, se transformou em hélio. A massa é a mesma, tá? Ó, a massa não muda. Mas o número atômico mudou. Né? Ó, presta bem atenção aqui. O número atômico do trítio é 1 e do hélio é 2. Ou seja, aumentou o número atômico em 1, né? Por que que isso aconteceu? Exatamente porque um nêutron deixou de existir para se tornar próton. Tá? Ou seja, aumentou em uma unidade o número de prótons. Tá? E com isso foi feita a emissão de uma partícula beta, que pode ser considerada um elétron também, tá, gente? Então isso aqui, ó, você pode encontrar em algumas reações dessa forma aqui, ó. Tá? É muito comum você ver essa representação, tá? A partícula beta é um elétron, tá? Ela pode ser considerada um elétron. Ela tem a mesma massa que o elétron e ela tem a mesma carga, tá? Então ela pode ser considerada um elétron. Alguns autores consideram essa partícula aqui como uma partícula beta, tá? Ela é uma partícula beta, sim, tá? Ela não tem massa. Porém, ela é referida nas literaturas como uma partícula chamada pósitron, ou como alguns autores chamam, de antielétron. Por que antielétron? Porque olha só, lembra que eu coloquei aqui em cima a representação do elétron, né? Que eu falei que era assim? Eu não devia ter apagado, né? E menos e o zero em cima. Tá? Olha só, o pósitron é o inverso dessa representação aqui do elétron. Tá? É por isso que ele é chamado de antielétron ou antimatéria do elétron. Tá? E alguns autores consideram o pósitron como uma partícula beta. Tá? Mas, quando a gente estiver falando de pósitron, a situação ela vai deixar isso claro para a gente. Né? Ela vai falar, se trata de um pósitron. Tá? Você não precisa ficar preocupado em saber se é uma partícula beta positiva ou se é uma partícula beta negativa. Tá? Se ele falar partícula beta, é porque ele está falando dessa partícula aqui. Tá? Se ele estiver falando de pósitron, ele vai falar dessa partícula aqui. Tá? Ele vai especificar isso para a gente. O que acontece nessa situação aqui, quando você emite um pósitron, é exatamente a situação inversa que acontece nesse caso aqui. Né? Aqui nesse primeiro caso, era quando um nêutron se decompunha em um próton. Tá? Nesse segundo caso aqui, é o contrário, é quando um próton se decompõe em um nêutron. Tá? Ou seja, um próton deixa de existir para formar um nêutron. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Passou de 6 para 5, né? Ou seja, diminuiu em uma unidade. Por quê? Porque um próton formou um nêutron.
tá? Se decompôs em um nêutron. Segue a mesma regra, tá? A massa de um lado tem que ser igual à massa do outro, tá? E o número atômico de um lado tem que ser igual ao número atômico do outro. É só a gente fazer as somas aqui, ó. Aqui eu tenho 1 e 1 tem que ser igual a 2 menos 1. Aqui eu tenho 3 e 3 tem que ser igual a 3 mais 0. Aqui eu tenho 10 e 10 tem que ser igual a 10 mais 0. Aqui eu tenho 6 e 6 tem que ser igual a 5 mais 1. Tá? Era isso. Então vamos falar sobre transmutações. Tá? A primeira transmutação que a gente vai tratar aqui é a transmutação natural, que são essas que a gente acabou de ver. Tá? Por que elas são transmutações naturais? Porque elas ocorrem sozinhas. Tá? Então, por exemplo, o urânio ele vai emitir radiação sozinho. O carbono 14 ele vai emitir radiação sozinho. O plutônio vai emitir radiação sozinho. Todos esses elementos emitem radiação espontaneamente. Eles fazem isso porque eles têm alta instabilidade. De onde vem essa instabilidade? Lembra lá, como que é a estrutura do átomo? É um núcleo muito pequenininho, com várias partículas positivas e neutras, todas juntas ali. Gente, é uma instabilidade muito grande, manter um átomo dessa forma. Então, eles acabam se rearranjando de forma que eles emitam radiações, como partículas ou ondas gama, tá? Como no caso do urânio, e de outros elementos aí menos conhecidos. Tá? Agora, a transmutação artificial é quando você vai bombardear um átomo com outras partículas, como por exemplo, elétrons, nêutrons, prótons, partículas alfa, como está aí no slide para vocês, tá? Então, transmutação artificial é quando ela é provocada por um agente externo, como por exemplo, o cientista, tá? Então, olha só, no primeiro caso aqui, ó, eu estou pegando um átomo de nitrogênio e estou bombardeando o núcleo desse átomo com partículas alfa. Quando eu faço isso, eu formo um novo elemento, que é o oxigênio 17. Tá? Além disso, acaba sendo liberado nessa reação um próton. Tá? Olha a representação do próton. Tá? A massa do próton não é 1? Tá, então é por isso que tem 1 aqui em cima. E aqui embaixo não fica o número de prótons? Sim, né? Como é próton mesmo que eu estou falando, então eu deixo só 1 aí mesmo. Tá? Reparem que a massa ela se mantém a mesma dos dois lados, tá? Ó, então, 14 mais 4 é igual a 17 mais 1, tá? E 7 mais 2 é igual a 8 mais 1, tá? Agora, vamos olhar para a segunda reação. Tá? Estou pegando o núcleo do berílio e estou bombardeando com partículas alfa. Tá? O que acontece? Acaba sendo formado um novo elemento, que é o carbono 12, e, ao mesmo tempo, acaba sendo liberado um nêutron. Olha a representação do nêutron. O nêutron tem massa 1, né? Então fica 1 aqui em cima. Mas, como eu estou falando de nêutron, o nêutron não tem nenhum próton, né? Obviamente. Até porque ele é uma partícula à parte do próton. Tá? Então aqui eu deixo 0 mesmo. Tá? Então essa aqui é a representação do nêutron. Essas duas representações, tanto do próton quanto do nêutron, vocês vão ver em alguns casos, tá? Para facilitar o entendimento do fenômeno. Tá? Novamente, deixa eu só apagar essa bagunça que está aqui. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Então, massa se mantém igual. Ó. 9 mais 4 tem que ser igual a 12 mais 1. E 4 mais 2 tem que ser igual a 6 mais 0. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês dessa parte de transmutação. Agora, vamos falar de um caso de transmutação natural, né? Vamos tentar falar do caso mais famoso que ocorreu aqui no Brasil, em Goiânia, né? Em 1987. Né? Um grupo de sucateiros, né? Eles trabalhavam no ferro velho, e aí eles pegaram lá um cabeçote, né? De um produto hospitalar, né? Que tinha uma cápsula de césio 137. Né? Esse 137 aqui, ó, ele está indicando a massa atômica do césio, tá? Para quem tinha curiosidade sobre esse número.
E aí, esses sucateiros pegaram essa cápsula e acharam muito bonita, né? Viram, nossa, olha que coisa bonita. Olha lá, brilha, né? E aí, o que que acontece? Eles pegaram, dividiram essa amostra de césio, 137, né? Cortaram essa amostra em vários pedaços, né? E levaram para os seus familiares e amigos, né? Cada um ganhou uma amostra. Achou aquilo o máximo. Acontece que césio 137 é um elemento muito radioativo. Muito radioativo. E aí o que que aconteceu? Bom, algumas pessoas acabaram desenvolvendo mutações gênicas, como esse rapaz aqui, ó. Tá? Olha como ficou a mão dele. Tá? Ficou muito deformada, né? Por que que isso aconteceu? Lembra que eu falei lá, quando eu estava falando sobre o grau de penetração das radiações? Pois é, o urânio ele emite radiação gama. É o pior tipo de radiação que existe. Tá? Então, o que que aconteceu? A radiação gama ela tem muita energia. Quando essa radiação gama entrou em contato com as moléculas do DNA dessas pessoas, ela acabou destruindo essas moléculas, causando a mutação gênica que vocês estão vendo aí. Tá? Então, várias pessoas tiveram sequelas que ficaram para o resto das suas vidas. Tá? E até hoje existem pessoas, né? Como esse rapaz aí, ele ainda deve estar vivo, tá? E ele vai carregar essas sequelas para o resto da vida dele. Tá? Então, radiação não é brincadeira. Tá? E a gente deve culpar os sucateiros por isso? Claramente não, né, gente? Não é todo mundo que vai ter conhecimento favorável dessa forma, né? Olha só, a época era 1987, nem todo mundo tinha um acesso bom à educação, né? O acesso que todos deveriam ter. Tá? Então, eram pessoas simples, que não sabiam do risco que estavam correndo, né? E acabaram se expondo de forma que prejudicaram muitas pessoas. Tanto que o governo passou a oferecer, né, meio que um benefício, entre aspas, né, para as pessoas que foram atingidas por esse acidente, tá? E aí eu deixei para vocês o título de um jornal, não sei que jornal é esse, eu não consegui enxergar direito, mas esse jornal ele diz assim: Goiânia, pior acidente do mundo, entre aspas. Tá? Então vamos fazer alguns exercícios aí para praticar um pouco, né? O primeiro exercício ele diz o seguinte: a figura a seguir representa o resultado de um experimento que testou o efeito de um campo eletromagnético sobre as radiações emitidas pelo urânio. Então o urânio ele emite tanto partículas alfa quanto partículas beta quanto ondas gama. Tá? Aí ele fala o seguinte: analisando a figura e conhecendo a natureza de cada uma das radiações que podem ser emitidas por um átomo, podemos afirmar que, primeira afirmação aqui, ó, a radiação que atinge o ponto 2 é a alfa. Tá? O ponto 2 é esse aqui. Bem, eu estou vendo que essa radiação aqui, ela não sofreu nenhum desvio. Lembra que a radiação alfa, ela era positiva? Ela tinha uma carga 2+, né? Pois é, se ela tem uma carga positiva, ela vai sofrer um desvio pelo campo magnético, né? Ela não vai passar reta, que nem está falando aí. Então a letra A está errada. Não é. B. A radiação que atinge o ponto 3 é a gama. Bom, gente, a gama, que é essa partícula aqui, ó. Aliás, partícula não. Onda. Ela não tem massa e também não tem carga. Tá? Isso quer dizer que ela não vai sofrer nenhum desvio devido à ação de campo magnético. Tá? Então, B também não é. C. A radiação que atinge o ponto 1 é a beta. Tá? Então, o ponto 1 está aqui. Qual que é a partícula beta? A partícula beta é essa aqui. Ou seja, ela não tem massa e tem carga -1, né? Logo, se ela tem carga negativa, quer dizer que ela vai desviar para o lado positivo do campo magnético, que é para onde
a letra C está falando que ela vai desviar. Tá? Então, a radiação que atinge o ponto 1 é a beta. Tá? Essa afirmação aqui está correta. Vamos ver por que não é a D. A radiação gama é composta por 2 prótons e 2 nêutrons e sofre desvios pelo polo negativo do campo elétrico, por isso atinge o detector no ponto 3. Não tem nada a ver, ele colocou um texto enorme na resposta e está tudo errado. Tá? Por quê? Gama não é composta por nenhum tipo de partícula, tá? Nem por prótons, nem por nêutrons, nem por elétrons. Tá? Ela não tem partículas e nem massa. Tá? Então essa D aí ela é absurda. E aí também é absurda. A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e gama. Olha só. Aqui eu tenho uma folha de papel, uma mão, um copo de água e uma parede de concreto. Tá? E aí ele fala o seguinte: sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Letra A. Sempre que o núcleo de um átomo emite a radiação beta, um novo nêutron é formado no interior desse núcleo. Bom, aqui ele está falando o quê? Ele está falando que quando um átomo emite radiação beta, ou seja, essa radiação aqui, ele está falando que um nêutron vai ser formado. Tá? Mas lembra que isso só acontece quando você forma um pósitron, que é esse cara aqui. É o inverso da partícula beta. Né? O que vai acontecer aqui? Um próton vai se transformar em nêutron. Então, um novo nêutron seria formado no núcleo. Tá? Então, a letra A não é. Tá errado o que ele está falando aqui. Ó. Sempre que o núcleo de um átomo emite a radiação beta, um novo nêutron é formado no interior desse núcleo. Na verdade, é o contrário, né? Um novo próton é formado no interior do núcleo, tá? B. A radiação beta é composta por um único elétron, o que confere a ela uma carga positiva. Nossa, tá absurda também, né? Por quê? A radiação beta é composta por um único elétron, né? Como a gente poderia supor. Mas o elétron tem carga negativa, tá? Não tem carga positiva, como está falando aqui. Então isso aqui é absurdo. Tá? Letra C. As radiações alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, o que confere a ela a menor massa entre os tipos de radiações. Errado, né, gente? A menor massa entre os tipos de radiações é a da partícula beta. Aliás, da partícula da onda gama, né? Tô com mania de falar partícula. Da onda gama, né? Por quê? Porque a onda gama ela não tem nem partícula, como elétron e próton, e não tem massa, tá? O elétron ele tem uma massa bem pequenininha, mas ele tem. Então eu posso falar que a onda gama é a onda com a menor massa possível, tá? Então a letra C não é, tá? Ela está errada. Letra D. As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica nem massa. Bom, aqui ele está falando partículas, tá? Vamos cortar essa palavra aqui, que não é partícula, mas ela está correta. Tá? São radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica e nem massa, como eu acabei de falar aqui em cima. Ó. Tá? Vamos ver por que não é aí. Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor do que a dos elétrons presentes nas eletrosferas. Né? Tá errado, né, gente? O nêutron ele tem massa muito maior do que a massa do elétron. Tá? Então, aí não pode ser. Então, próxima questão. Em medicina nuclear, emprega-se o isótopo 131 do iodo no diagnóstico de disfunções da glândula tireoide. Com relação aos produtos do decaimento radioativo do isótopo 131 do iodo, partículas beta e radiação gama, aqui ele falou certo, radiação gama, né? E ao funcionamento da glândula tireoide, assinale o que for correto. Né? Então, a primeira afirmação aí, ó. A glândula tireoide é uma glândula endócrina que controla fundamentalmente o metabolismo celular.
Isso é verdade, tá, gente? Isso é uma questão de biologia, né? O que que acontece? A glândula tireoide, ela produz algumas substâncias, né? Alguns hormônios, como a triodotironina e a tiroxina, né? T3 e o T4. Esses hormônios, essas substâncias, elas ajudam a controlar reações bioquímicas que vão ocorrer nas suas células, tá? Quando a gente fala em metabolismo celular, isso se refere a reações, ao conjunto de reações bioquímicas que ocorrem dentro da sua célula, tá? O que é o metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações biológicas que vão ocorrer em um ser vivo, tá? Então, a glândula tireoide realmente controla o metabolismo celular a partir da secreção de algumas substâncias, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. E um detalhe, né? Um detalhe. A glândula tireoide, ela funciona bem quando você tem a concentração correta de iodo no seu organismo, né? Por que que o nosso sal de cozinha, né, aquele sal que você compra no mercado, por que que aquele sal tem iodo, né? Provavelmente você não sabia, mas aquele sal ele tem iodo, né? Por que que ele tem iodo? Exatamente para fornecer a quantidade necessária que a gente precisa de iodo para a nossa glândula tireoide funcionar corretamente, tá? Então, a gente precisa de iodo no nosso organismo e esse iodo a gente retira do sal de cozinha que a gente compra no mercado, tá? 2. A radiação gama é menos energética que a radiação ultravioleta. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês o espectro eletromagnético. Você precisa ter conhecimento disso para responder essa questão, tá? É uma questão mais de física do que de química. O que que acontece? Se a gente olhar no espectro eletromagnético, vocês estão vendo aqui o visível, né? O visível é uma faixa minúscula, né, de comprimento de onda, como você pode ver aqui, né? Olha só, a luz visível, ela tem um comprimento de onda que varia de aproximadamente 400 nanômetros e vai até aproximadamente 700 nanômetros, tá? E comprimentos de ondas menores do que esses levam para esse lado do espectro eletromagnético. Tá? Então repare o seguinte, quanto mais para a esquerda, menor o comprimento de onda. Repare que o ultravioleta está aqui, ó. Enquanto os raios gama eles estão do outro lado aqui, ó. Tá? Como eu falei no início da aula, quanto menor o comprimento de onda de uma radiação, maior é a energia que esse comprimento de onda tem. Tá? Então, olha só, o comprimento de onda do UV, do ultravioleta, está aqui. Isso quer dizer que ele tem uma energia, digamos que intermediária. Agora, olha o comprimento de onda dos raios gama. Aqui, ó. Muito pequeno, né? Isso quer dizer o quê? Que ele tem muita energia, muita energia. Tá? Então, aqui ele está falando, a radiação gama é menos energética que a radiação ultravioleta. Tá errado, né? Ela é mais energética, tá? Então, isso aqui é falso. 4. A partícula beta possui carga elétrica. Verdadeiro, né? A gente viu que a partícula beta tem carga negativa, né? 8. A radiação gama está contida no espectro eletromagnético e não possui carga elétrica. Sim, verdade, né? Ó, o espectro eletromagnético. Tá aqui, ó. É isso que eu coloquei aqui na tela para vocês, tá? E a radiação gama não possui carga, como a gente já viu, tá? Isso aqui é verdadeiro também. 16. A glândula tireoide não absorve iodo e nem produz ou secreta hormônios. Bem, gente, tudo ao contrário do que está falando aqui, né? A glândula tireoide, ela absorve iodo, como eu falei, e ela produz e secreta hormônios, como, por exemplo, a triodotironina e a tiroxina, que são o T3 e o T4, que eu já falei para vocês. Tá? Então, isso aqui é um absurdo. Tá? Ele está falando tudo ao contrário. É falso. Somando esses números, 1 mais 4 mais 5 dá 13. Né? Então, a resposta aqui é a letra E. Tá? Último exercício dessa parte. O elemento netúnio
Após a emissão de 7 partículas alfa e 4 partículas beta, transforma-se em qual elemento químico? Então vamos tentar esboçar essa reação, né? O Netúnio, ele está aqui, tá? E o exercício está falando que ele emite 7 partículas alfa, enquanto ele vai emitir 4 partículas beta e formar um novo elemento, que eu não sei que elemento é esse. Eu vou chamar de elemento A, e esse elemento A ele tem uma massa X e um número atômico Y. Tá? Se a gente lembrar daquela regra que eu falei, né, que a massa que está aqui do lado esquerdo tem que ser igual à massa que está aqui do lado direito, a gente consegue resolver isso facilmente. Tá? Então, o que eu posso falar? Deixa eu só apagar isso aqui. Eu posso falar que 237 tem que ser igual a 7 vezes 4 mais 4 vezes 0 mais x. Tá? E aí eu entro numa equação do primeiro grau. E resolvendo essa equação do primeiro grau, eu chego que x é 209, ou seja, a massa de A é 209. Com isso, eu já poderia marcar aqui, ó, a letra E. Tá? Mas, para fins didáticos, vamos fazer a mesma coisa embaixo, né? Ó. 93 tem que ser igual a 7 vezes 2, né? Por que o 7? Porque eu tenho 7 partículas alfa, né? Então, 7 vezes 2 mais 4 vezes menos 1, que é o número atômico da partícula beta, né? Não diria número atômico, mas vamos nos referir dessa forma, né? Mais o número atômico do elemento A, né? Que é Y. Fazendo essa equação de primeiro grau aqui, eu chego num valor de 83. E está aqui, ó, na resposta, 83, tá? Então, essa aqui é uma questão bem simples aí de uma reação que envolve decaimento nuclear do Netúnio, né? Então, vamos falar de meia-vida, né? O que é meia-vida? Gente, a meia-vida é o tempo que uma amostra, uma certa amostra radioativa, ela vai demorar para se reduzir à metade da massa inicial. Para se reduzir à metade da sua massa inicial. Presta bem atenção nisso, tá? Porque muita gente vai confundir isso. Ah, então eu coloquei um exemplo aqui, ó, que está no livro dos Berk Salvador, né? O que acontece? Eu tenho um elemento de fósforo aqui, ó, que é o fósforo 32. Aí ele tem um tempo de meia-vida de 14 dias. Tá? Então vamos supor que eu tenha 16 gramas desse elemento. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao se passarem 14 dias, a massa que eu vou ter desse elemento é 8 gramas. Perceba que de 16 foi para metade. Tá? Agora, vamos supor que eu espere mais 14 dias, e aí eu vou lá e meço a massa de fósforo de novo. Eu vou perceber que eu vou ter metade do que eu tinha no começo, ou seja, metade de 8. Vou ter 4 gramas. Se eu esperar mais 14 dias, eu vou pesar de novo e vou reparar que eu tenho massa 2 gramas. Se eu pesar de novo depois de 14 dias, vou perceber que eu tenho massa de 1 grama dessa amostra. Se eu esperar mais 14 dias, eu vou ter 0,5 gramas. E por aí vai. Tá? Com isso, eu posso representar um gráfico aqui. Ó. Tá? É um gráfico bem simples, né? Onde esse eixo aqui representa o eixo da massa que eu tenho da minha amostra. E esse eixo aqui de baixo, ele representa o tempo, né? Que eu tenho. Então, por exemplo, o tempo necessário para eu chegar a uma massa de 4 gramas de fósforo é de 28 dias. Como você pode ver aqui, ó. Se ele demora 14 dias para chegar em 8 gramas e demora 14 dias para sair de 8 gramas e chegar em 4 gramas, então para sair de 16 gramas e chegar em 4 gramas, eu levo um tempo total de 28 dias, né? Eu poderia fazer esse raciocínio para qualquer massa aqui que eu escrevi para vocês, tá? Com isso, a gente entra no novo conceito, que é o conceito de datação com carbono 14. E esse conceito é um conceito muito importante, porque ele é utilizado para determinar a idade aproximada de alguns fósseis. Tá? Então, por exemplo, como é que os cientistas, né, os arqueólogos, conseguem determinar a idade aproximada de um fóssil?
né? Como que ele faz isso, né? Então, os seres vivos, eles têm uma concentração comum em todos do isótopo de carbono 14, tá? Da onde eles pegam esse carbono 14? Da natureza, né? Eles vão comendo suas ervas, né? Ou os carnívoros, né? Comem outros animais e vão herdando esses carbonos 14, né? Ou eles também podem pegar esses carbonos pela respiração, né? Como o gás carbônico, né? O gás carbônico, que é o CO2, ele tem carbono, né? E existe gás carbônico de carbono 12 e carbono 14. E aí, isso vai entrando na cadeia alimentar, né? Dos seres. Tá? Então, isso, de alguma forma, se concentra, né, nos seres vivos a uma certa concentração conhecida, né? Com isso, quando os seres vivos morrem, eles param de absorver esse carbono 14 da natureza, e como o carbono 14 é um carbono radioativo, ele começa a emitir radiação e formar carbono 12, né? Ou seja, a concentração de carbono 14 começa a cair, né? A gente fala que a cinética de desintegração do carbono 14 é muito baixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem um tempo de meia-vida muito alto, muito alto. Ou seja, para ele reduzir a metade da concentração inicial dele, ele demora muito tempo. Tá? Então você não precisa ficar preocupado e falar, ai meu Deus, eu vou morrer porque eu tenho carbono 14 no meu corpo. Não, não fica desesperado por isso. Carbono 14 ele é radioativo, mas ele é muito pouco, quase que desconsideravelmente, um carbono maléfico, né? Então a gente tem uma certa concentração desse carbono 14 e quando a gente morrer, a gente vai acabar deixando de absorver esse carbono 14 da natureza e a concentração dele vai diminuir no nosso organismo. E aí, se a gente sabe que a meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.600 anos, a gente consegue determinar a idade aproximada de um fóssil medindo a concentração desse isótopo nesse fóssil. Tá? Então, como que seria isso? Vamos supor que um fóssil apresenta 25% da concentração comum de carbono 14 em um ser vivo. Tá? Ou seja, esse fóssil ele foi perdendo carbono 14, até chegar a 25% da concentração comum que todos os seres vivos têm desse elemento. Tá? Então, qual que vai ser a idade aproximada desse fóssil, né? Então, aí tem um esquema. Quando o ser está vivo, né? Quando o ser está no seu estado de curtir a vida, como aqui, ele tem, vamos dizer que ele tem uma certa concentração de carbono 14 de 100% da concentração comum, né? E aí, vamos supor que ele morre, e aí se passam 5.600 anos, né? Isso quer dizer o quê? Que ele reduziu, a concentração desse carbono 14 se reduziu à metade, né? Ou seja, se reduziu de 100% para 50%. Tá? Aí vamos supor que se passaram mais 5.600 anos, isso quer dizer que a concentração de carbono 14 se reduziu à metade do que tinha antes. Nesse caso aqui, 50%, né? Então ele se reduziu a 25%, que é a concentração que o exemplo aqui está me falando, né? 25%. Repare então que para o ser vivo chegar a uma concentração de 25% da concentração comum de carbono 14 em um ser vivo, ele demorou 11.200 anos. Tá? Então, quando o cientista fala assim, ó, esse fóssil ele tem aproximadamente 11.200 anos, é porque ele identificou que a concentração de carbono 14 nesse ser vivo é de 25%. Tá? Então, é assim que é determinada a idade aproximada de um fóssil. Tá? Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Isso tem que ser apreciado. Tá?
Então vamos falar sobre fissão nuclear. Tá? O que é fissão nuclear? Bom, gente, aí está um esquema representativo para vocês, um esquema que vocês vão ver em praticamente todo livro que falar de radioatividade. O que quer dizer esse esquema? Primeiro, o que é fissão nuclear? Fissão nuclear é quando você quebra um elemento, de alguma forma. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um átomo de urânio aqui, tá? Essa bolinha aqui. Tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que eu incida um nêutron sobre esse átomo de urânio. Quando acontece isso, o que acontece? Acaba sendo formado átomos de criptônio e de bário. Tá? Além de serem liberados 3 nêutrons. Tá, ó, tá vendo que aqui tem um nêutron, aqui tem outro e aqui tem outro? Pois é. Então, quando eu incido um nêutron sobre um átomo de urânio, esse átomo de urânio ele vai quebrar, ele vai se dividir em dois, em átomo de criptônio e de bário, e liberar 3 nêutrons. Além de liberar muita energia, uma energia absurdamente alta. Tá? Agora, presta bem atenção nessa parte. Você percebeu que quando eu incido um nêutron sobre um urânio, essa reação ela produz 3 nêutrons, né? Ó. Perceba que esses 3 nêutrons, cada um pode incidir sobre outros 3 átomos de urânio. Tá? Então, cada um desses nêutrons liberados por essa reação inicial aqui, acaba sendo incidido sobre outros 3 átomos de urânio. E aí, a reação volta para o começo aqui, ó. Cada átomo de urânio vai se dividir novamente em um átomo de criptônio, em um átomo de bário. Cada uma dessas reações aqui vai liberar 3 nêutrons novamente e vai liberar muita energia. Tá? E aí a reação ela vai se estendendo cada vez mais. Né? Por quê? Porque olha só, no começo da reação eu liberava 3 nêutrons. Aí esses 3 nêutrons bateram em 3 urânios. E essas 3 colisões liberaram cada uma 3 nêutrons. Tá vendo? Ó? E esses 3 nêutrons que estão sendo liberados aqui em cada uma dessas 3 reações vão colidir com outros átomos de urânio e por aí vai. Perceba que isso é uma reação em cadeia. A gente chama isso de reação em cadeia. Tá? E a representação dela está aqui. Ó. Tá? É um átomo de urânio com um nêutron formando um átomo de criptônio mais um átomo de bário, liberando 3 nêutrons. Tá? E aí esses 3 nêutrons, cada um vai colidir com um urânio e refazer essa reação aqui, só que agora num patamar cada vez mais elevado. Tá? Essa reação é a reação que existe nos reatores nucleares. Tá? A gente vai ver isso já já. Então, olha só. Esse é um esquema de um reator nuclear. Como que funciona um reator nuclear? Então, vamos supor que eu tenho uma amostra aqui, ó. Aliás, um combustível, né? Que é o meu urânio. Tá? Então, é esse combustível que está aqui em amarelo, tá? Então, vamos supor que esse recipiente ele armazena o meu combustível de urânio, né, e ele está sobre uma pressão aqui, ó, né, que é o pressurizador. O que acontece? Esse combustível ele vai sofrer processos de fissão nuclear. E vocês lembram que esse processo ele libera muita energia. Então, o que acontece? Se ele libera muita energia, você concorda comigo que vai ocorrer um aquecimento dessa amostra, certo? Aí repara só, esse combustível de urânio, ele vai passar por essa tubulação aqui que eu estou colocando em vermelho, vai subir, né? Por que vai subir? Porque está sob pressão aqui em cima, né? Ó. Ele vai subir muito quente e
esse combustível de urânio ele está tão quente que ele vai aquecer a água. Essa água ela vai começar a entrar em ebulição e vai começar a formar vapor de água aqui. E esse vapor de água ele vai escapar por essa tubulação aqui e vai passar por turbinas. E essas turbinas vão gerar energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser transmitida para a cidade, né? Então, é basicamente isso que acontece num reator nuclear. Perceba que o vapor de água que passa pela turbina, ele vai ser resfriado, né? Ó, tá vendo que aqui tem um condensador? Que eu estou colocando aqui em vermelho. Esse condensador aqui, ele vai resfriar esse vapor de água. Como vai haver um resfriamento, esse vapor de água vai se tornar água líquida de novo. E aí ele vai passar por esse tanque de alimentação de água aqui e vai subir novamente por essa tubulação e voltar para esse recipiente aqui. Tá? Então perceba que a água que existe num reator nuclear, ela não escapa do reator. Ela sempre está ali. Tá? Ela serve como intermédio de transferência de energia. Né? O urânio ele vai fazendo aquela reação de fissão nuclear, vai liberando muita energia. Essa muita energia que ele libera aquece a água que está no reator. A água entra em ebulição, forma vapor. Esse vapor ele está com tanta energia que ele vai girar uma turbina. Essa turbina vai girar cada vez mais rápido e vai fornecer energia elétrica para o gerador elétrico. E aí o gerador elétrico vai transmitir essa energia para as torres de transmissão, aquelas torres que vocês veem aí à torta e à direito na cidade, tá? Então, um evento aí que cobre essa parte de fissão nuclear. O desastre de Chernobyl, né, que aconteceu na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Né? Todo mundo já ouviu falar nesse acidente, né, nesse desastre, que ocorreu em 1986, né, um ano antes do acidente de Goiânia, do César-137 que a gente falou no começo da aula. Tá, o que aconteceu, resumidamente, nesse desastre? Né? Era 1986, né? Era quase o fim da Guerra Fria, né? Entre a polarização política entre Estados Unidos e União Soviética, né? E a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Então, o que os funcionários, né, alguns funcionários da usina nuclear de Chernobyl queriam fazer? Eles queriam fazer alguns testes, né? O que eles pensaram em fazer? No reator número 4, eles fizeram o seguinte. Eles pensaram assim, pô, se a gente tirar urânio desse reator, né? Ou seja, se a gente diminuir a concentração desse combustível no reator, dá pra gente estudar o que acontece, né? Se a gente fizer isso. Né? Obviamente não vai acontecer nada demais, né? Afinal, a gente está tirando combustível do reator, né? Então não vai acontecer nada demais. Acontece que essa brilhante ideia acabou superaquecendo o reator, né? Ou seja, eles retiraram combustível do reator e o reator ele foi superaquecendo cada vez mais, né? E aí chegou num momento que eles não poderiam mais parar as máquinas, porque se eles parassem ia ser muito pior, né? A explosão que isso poderia gerar seria muito pior do que ocorreu, né? E vale ressaltar que isso não aconteceu assim de uma hora para outra, tá, gente? Esse desastre de Chernobyl, ele foi acontecendo assim em patamares, tá? Então, eles foram fazendo os testes e aí, à medida que os testes foram dando errado, eles começaram a se desesperar, né? Eles acabaram ficando sem ter o que fazer, né? Porque o reator foi superaquecendo, eles não podiam mais fazer nada, e aí eles só começaram a esperar o momento da explosão, tá? Então o que aconteceu? Eles deixaram a merda acontecer, o reator número 4 explodiu, né? E isso espalhou poeira radioativa na região inteira, tá? E essa poeira radioativa ela se espalhou pelo planeta inteiro, chegou no Ocidente. Aliás, pouco, né? Chegou mais na Europa, está mais próxima, né,
da área afetada, né? E aí eles começaram a investigar, né? Da onde que está vindo essa radiação, né? Por que o índice de radiação aumentou tanto aqui na Europa, né? E eles não conseguiram ter respostas muito objetivas porque se tratava de uma guerra fria, né? E como a Ucrânia, que foi a responsável pelo acidente aí, fazia parte da União Soviética, eles não podiam falar que esse acidente tinha sido causado na União Soviética, certo? Então teve um interesse político nesse acidente, né? Eles queriam realizar estudos, pesquisas, que deram muito erradas, e eles omitiram essas informações por um bom tempo, até que não se pôde mais omitir quando a radiação já vinha sendo sentida em grande parte da Europa, né? Então, o desastre de Chernobyl foi resumidamente isso. Outra aplicação, né, da fissão nuclear foi as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Deixei essas imagens aí. Essas imagens eu tirei do National Geographic. Tá? Eles fizeram uma matéria sobre isso. Né? E essas bombas, gente, elas foram bombas extremamente danosas à população japonesa. Né? Até hoje, a população japonesa sofre com esses efeitos, né? E foi extremamente desnecessário, né? A guerra já estava ganha pelos aliados, né? Não tinha porquê eles soltarem essas bombas, né? Foi assim, soltaram primeiro a bomba em Hiroshima, né? Que era uma bomba de urânio. E essa bomba ela atingiu 100 mil pessoas, matou instantaneamente 100 mil pessoas. E 3 dias depois eles lançaram a bomba em Nagasaki, que era uma bomba de plutônio, que matou aproximadamente 60 mil pessoas instantaneamente. Então fica a pergunta: realmente era necessário tantas vidas em um país já devastado pela guerra morrerem? Pois é. Isso foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, foi ordenado pelo presidente dos Estados Unidos na época, o Harry Truman. Tá? Então vamos falar sobre fusão nuclear agora. Né? A diferença da fusão nuclear para a fissão nuclear é que a fusão ela não envolve quebra de nenhum elemento, como na fissão. Né? Olha só, aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio e esses 4 átomos de hidrogênio estão realizando um processo de fusão nuclear para formar um átomo de hélio, além de liberar 2 pósitrons. Tá? Essa é uma reação que ocorre no Sol. Tá? Essa reação ela libera muito, mas muita energia, muito mais energia do que a fissão nuclear. Então imagina só, você sabe que a fissão nuclear libera muita energia. Né? A gente acabou de ver nos slides anteriores, né, os efeitos de liberação de energia. Né? Bomba atômica, reator nuclear. Né? A gente viu esses efeitos. Tá? Agora imagina, a fusão ela libera muito mais energia do que isso. Tá? E é aí que a gente tem o Sol. Tá? Então imagine tanto de energia que tem no Sol. Né? E uma coisa que eu não podia deixar de passar para vocês é essa cena memorável do Homem-Aranha 2, né? O Dr. Octopus, né? Essa cena ela é muito legal, cara. Eu adoro essa cena, de verdade mesmo. Desde quando eu era criança, eu vi essa cena e eu adorava. Eu não entendia quando era criança, mas eu adorava. Hoje eu entendo, né? Nessa cena, o Dr. Octopus ele está testando, né? Está apresentando o experimento dele, né? Em que ele realiza um processo de fusão nuclear e ele forma essa bola de fogo aqui, ó. Tá? E ele fica tentando controlar essa bola de fogo com esses braços mecânicos, né? Tem uma parte que ele fala assim: o poder do sol na palma da minha mão, né? Uma coisa bem forte. Por que ele fala isso? Porque ele está realizando exatamente a mesma reação que o sol que ocorre no sol, né?
E nessa parte você percebe que as coisas, os metais, começam meio que a se mover, né? Por quê? Porque essa reação, né, que ele acaba fazendo aí, meio que cria um campo magnético em volta do, em volta do ambiente, né? E esse campo magnético ele vai ter polos positivos e polos negativos, né? Consequentemente, isso vai se comportar como se fosse um ímã. É por isso que os metais eles ficam se movendo ao longo do ambiente. Tá? Então, eu acho essa cena ela, espetacular. De verdade mesmo, acho espetacular essa cena. Tá? Bom, gente, chegamos ao final dessa aula. Terminamos a parte de físico-química. Tá? Próxima parte é a parte de química orgânica. Tá? É certamente a parte que mais cai nos vestibulares. Tá? Eu posso afirmar isso com uma certeza. Tá? E eu vou tentar passar essa parte de química orgânica para vocês o mais detalhado possível, né? Passar bastante exercício. Provavelmente a gente não vai ter só uma ou duas aulas de química orgânica, a gente deve ter três, como eu já prevejo aí, né? E depois eu penso em falar sobre bioquímica, né? Para encerrar a parte de química orgânica, né? Que bioquímica é meio que um complemento, né? E ela costuma cair algumas vezes nos vestibulares, né? E se der tempo, né? Se for conveniente, passar um pouco também de química ambiental, tá? Bom, gente, novamente quero agradecer vocês por terem chegado ao final dessa aula, né? Espero que ela tenha rendido bastante conhecimento para vocês e que vocês consigam evoluir cada vez mais dentro da química. Então, boa sorte aí para vocês e bons estudos.